Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que sai entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é laçado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado, se faria ainda obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, o que tenho entregue ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles do fogo, sairão, mas o fogo os consumirá, e sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. E veio a minha outra vez a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize assim: diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fosse lavada com água para te limpar, nem tampouco foste resfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti o olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste, e passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que esteja no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, embutaram os céus, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei, teu sangue, e te ungi com óleo. Enxuguei o teu sangue, te ungi com óleo, e te revesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo o que passava para seres dele, e tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles como nunca sucedera nem sucederá, e tomaste
tomaste as tuas joias de enfeites que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com eles. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes, e o teu azeite e o teu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, a flor de farinha, e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me tinham gerado, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos em cada rua, e a cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés e tudo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonham do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eres insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóbada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem foste como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. E todas as meretrizes dão paga, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes lhes dás presentes, para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucedeu o contrário das outras mulheres nas tuas prostituições, pois ninguém te procura para prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e juntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei, porquanto não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto. Eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não mais farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que
tudo o que usa de provérbios usará contra ti. Este provérbio diz: tal mãe, tal filha, tu és filha de tua mãe, que tinha nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, e vosso pai amorreu. A tua irmã, a maior, é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita a tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita a tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andasses nos seus caminhos, nem fizesses conforme as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompesse mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão dos pobres e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Também Samaria não cometeu a metade de teus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mas justas são do que tu. Envergonha-te logo também, e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro dentre elas, para que leves a tua vergonha e sejas envergonhado por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e também Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor Deus, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs maiores do que tu, com as menores do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pela tua aliança, porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais lembras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe um enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel, e diz: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, e a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores, a pôs, tomou da semente da terra e a lançou num solo frutífero, tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-as com salgueiro, e brotou e tornou-se numa videira muito larga, de puro altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira e produziu sarmentos e brotava renovos. E houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela
ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que arregasse. Num bom campo, junto a muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Deus: porventura há de prosperar, não lhes arrancará as suas raízes, e não cortará o seu fruto para que se saque, para que saquem todas as folhas de seus renovos, e isto não com grande força, nem muita gente para arrancá-la pelas suas raízes, mas estando plantada prosperará. Porventura, tocando-lhe vento oriental de todo, não se secará, nas covas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: diz agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia de Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia, e tomou uma da descendência real e fez aliança com ele e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, embora guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrantando a aliança. Eis que ele tinha dado a sua mão, contudo fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim, e todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todo o vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus também: eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime, no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente. Habitarão debaixo deles aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, levei a árvore baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que peca, essa morrerá, sendo pois o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levando os seus olhos, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão ao faminto, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demasiando, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos
e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, não cumprir todos aqueles deveres, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: porque não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, verá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobriram-no com roupa, desviar do pobre a sua mão, e não receber usura e juros, cumprir os meus juízos,
e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. E a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas se desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, e neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deita no meio dos leãozinhos, criou os seus filhotes, e educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens, e ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas e o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles, e com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, fizeram-no entrar nos lugares fortes para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue plantada junto a águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e tinha varas fortes para cedros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta.
E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, falas aos anciões de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Viestes a consultar-me, vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura, tu os julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus ídolos dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer, e eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. E também lhes deis os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, e no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão, e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais.
Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, ainda que nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa, e ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este ante aonde vós ides, e seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: contaminai-vos e a vós mesmos a maneira de vossos pais, e vos prostituístes com as suas prostituições. E quando o ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia, e vós me consultaríeis, ó casa de Israel? Vive-o eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis, e o que veio à vossa mente de modo algum sucederá quando dizeis: seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com dignação derramada hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com dignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Esperai dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra das suas peregrinações, os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas obrações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzi na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrarei de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul, e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca, não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim: não é este um proferidor de parábolas?
E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras sobre os santuários e profetiza sobre a terra de Israel e dize à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio, e por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, e a minha espada sairá da sua bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira aos olhos deles, com quebrantamento dos teus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem: por que suspiras tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor. Dize: a espada está afiada e polida, para grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegrar-nos-emos, pois a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro, e foi dado a polir para ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão espantados com a espada. Bate, pois, na tua coxa. Pois se faz uma prova, e que seria se a espada desprezasse mesmo a vara, ela não seria mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza, e bate com as mãos uma na outra, e dobre-se a espada, até a terceira vez a espada dos mortos, ela e a espada para a grande matança que os traspassará até o seu interior, para que desmaie o coração e se multipliquem as destruições contra todas as suas portas. Pus a ponta da espada, e que foi feita para reluzir, e está preparada para a matança. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, disse. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe dois caminhos por onde vem a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar. Escolhe-o no cimo do caminho da cidade, e um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará as imagens, atentará para o fígado. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitães para abrirem a boca, ordenando a matança, para levantarem a voz com júbilo, para porem os arietes contra as portas, para levantarem trincheiras, para edificarem baluartes. Isto será como adivinhação vã aos olhos daqueles que lhes fizeram juramentos, mas ele se lembrará da iniquidade para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que me fazeis lembrar da vossa iniquidade, descobrindo-se as vossas transgressões, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viestes em memória, e sereis apanhados com a mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, assim diz o Senhor Deus: tira o diadema
e remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, porém aquela coroa, e ela não mais será até que venha aquele a quem pertence de direito, e ele a ele a darei. E tu, ó filho do homem, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir por estar reluzente. Entretanto, te profetizam vaidade, te adivinham mentira, para te porem no pescoço dos ímpios, daqueles que estão mortos, cujo dia veio no tempo da iniquidade final. Torna a tua espada, a tua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento, eu te julgarei e derramarei sobre ti a minha indignação. Assombrarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirás para ser consumido, o teu sangue estará no meio da terra, já não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária, faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que vem o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras, as quais estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, inflamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, estavam em ti para derramarem sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, ao órfão e à viúva. Oprimiram em ti, as minhas coisas santas desprezaste, os meus sábados profanastes, homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue em ti sobre os montes, comeram perversidade, cometeram no meio de ti, e vergonha do Pai descobriram em ti, aqui estava imunda na sua separação, humilharam no meio de ti, um cometeu abominação com a mulher de seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue, usura e juros ilícitos, tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. E eis que bati as mãos contra a avareza que cometeste, e por causa do sangue que houve no meio de ti, porventura estará firme o teu coração? Porventura estão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse. Eu farei, espalhar-te-ei entre as nações e dispersar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória, todos eles são bronze e estanho, e ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, por isso, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata e o bronze e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assombrar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, e congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno. Assim sereis
fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhes tu: és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lombos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. E busquei dentre eles um homem que esteve tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o meu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém a Aolibá. E prostituiu-se Aolá, sendo minha, e a namorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens, cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos os de quem se namorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seus seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se namorara, e estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada, e tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isto, sua irmã Aolibá corrompeu o seu moderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis, e vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores,
e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Assim, pois, a descoberta as suas devassidões, e descobriu a sua vergonha, então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma de sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a carne de jumentos e cujo fluxo é como o de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, Aholibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda a parte em derredor, os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa e todos os filhos da Assíria, com eles jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalos, e virão contra ti com carros, carretas e rodas e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com paveses e escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, e tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te trarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua, e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. No caminho da tua irmã andaste, por isso entreguei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás o cálice de tua irmã Samaria. É cálice de espanto e de assolação. Bebê-los-ás, pois, e esgotá-los-ás, e os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu o farei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, também carregarás com a tua perversidade as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem: porventura julgarás tu a Aholá e a Aholibá? Mostrar-lhes, pois, as tuas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa, e mais ainda mandaram vir alguns homens de longe, e aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos, e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouviu a voz de uma multidão satisfeita, com homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto,
e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles, e entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque, e a multidão se apedrejará, e a multidão as pedrejará e as golpeará com as suas espadas, e eles e as seus filhos, eles a seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão a fogo. Assim farei cessar a perversidade da casa para que se escarnece, perversidade da casa, para que se escarmentem todas as mulheres, e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola à casa rebelde, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe a panela ao lume, põe-na, e deita-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e espáduas, enche-a de ossos escolhidos e ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-na dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaços por pedaços, caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs, não derramou sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. E ela com mentiras se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse: viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: porventura não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e os vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada, e fareis como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez, fareis. Quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo de suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar, para te dar notícias pessoalmente. Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra os